Olá, muito bom dia. Começa agora mais um Arena Alterosa e hoje a gente vai falar da vitória do Tupi, mais uma goleada 4-1 contra o Duque de Caxias. E comigo aqui hoje no estúdio, Marcelo Enes, ele que é o organizador da Copa Alterosa Sub-20, que nós também vamos falar sobre ela. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, Lucas. Bom dia, Moreno. Tudo bem? É um prazer novamente estar aqui com vocês, falando sobre o Tupi e sobre o futebol regional. E para falar com a gente também sobre o Tupi, Marcos Moreno, ele que é locutor da Rádio Solar. Muito bom dia, Marcos. Muito obrigado por voltar aqui ao nosso programa. Bom dia, um prazer. Um grande abraço para você, Lucas, para você também, Marcelo Enes. Estamos aí, falando do Tupi, que continua vivendo um momento importante no Campeonato Brasileiro e a expectativa agora é da classificação para a Série B. Eu acredito, hein? E ontem eu fui ao estádio, acompanhei esse jogo Tupi. Primeiro tempo titubeou um pouquinho, o Duque de Caxias mandou no jogo no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Tupi foi lá e fez 4 gols. Vamos acompanhar esses lances para depois a gente entrar aqui no nosso bate-papo sobre essa vitória do Galo Carijó. Aos 26 do primeiro tempo, o Erickson foi empurrado na área e o árbitro marcou o pênalti. O próprio Erickson foi para a cobrança e abriu o placar para o Duque de Caxias. Douglas Oliveira saiu do banco no segundo tempo e resolveu para o Carijó em 2 minutos. Aos 18, ele fez o gol de empate após cobrança de escanteio. E aos 20 veio a virada. Depois de roubada de bola, Douglas bateu da entrada da área e marcou mais um. Aos 28, Chico tentou cruzar, mas o jogador do Duque de Caxias cortou com o braço. O árbitro marcou pênalti. Helder Santana cobrou e ampliou a vantagem para o Carijó. Chico deu números finais aos 41 da segunda etapa. Fim de jogo, Tupi 4, Duque de Caxias 1. E antes da gente começar a falar desse jogo propriamente dito, esse lance do pênalti Tupi gerou um pouquinho de dúvida aqui para mim. Falar com o Marcelo Enes. Marcelo, você como árbitro, o que você diz desse lance? Pênalti. O jogador levantou o braço, então, ali, pênalti claro a favor do Tupi, o árbitro marcou certinho. E o lance do Duque de Caxias? Você acha que houve aquele empurrão ali na área, deu para perceber? Houve um encontrão, né? Aí vai mais a interpretação do árbitro naquele lance. Assim, os dois jogadores estavam olhando a bola, né? Então, assim, o árbitro marcou, tinha as convicções dele, então não vou contra um colega, não. Depende do critério do momento. Pois é, claro, com certeza. Marcos Moreno, que jogo foi esse? Primeiro tempo, o Tupi não fez muita coisa, o Duque de Caxias, apesar de já estar rebaixado desde a rodada passada. Há muito tempo. Resolveu complicar, né? É verdade. Olha, foi interessante. O Duque de Caxias teve uma postura realmente interessante no primeiro tempo. Parecia até que os times estavam lutando por uma classificação. Mas no segundo tempo, tem que destacar também que o esquema do Léo Condé com 3 atacantes não surtiu o efeito necessário. Eu acho que o Ademilson é um jogador que tem que ser utilizado no segundo tempo. Então, no segundo tempo, com a expulsão do Rafael Toledo também, o time acabou voltando para o esquema normal do 4-4-2 e aí deslanchou, fez 4-1, mais uma goleada sonora do Tupi aqui em Juiz de Fora. Pois é, eu ia entrar nessa questão da expulsão e no momento que o Rafael foi expulso, parecia que a vaca ia para o brejo. Parecia que o Tupi ia conhecer a sua primeira derrota depois da Copa do Mundo, ainda é o único time invicto entre a Série A, B, C e D, o único time que não perdeu depois da volta da Copa do Mundo. Naquele momento, bateu um friozinho na espinha, eu pensei, é hoje. Mas acontece, Lucas, que o time do Tupi tem uma situação que dá tranquilidade. O banco de reserva, o Léo Condé tem um bom banco de reservas. Tanto é que com a saída, a expulsão do Rafael Toledo, entrou o Bruno Barros, ele fez a mudança tática que deveria ter sido feita e o time continuou. Quando o time tem uma postura igual está tendo a do Tupi, é tranquilo, acho que o time passa confiança. Isso é o mais importante. Nesse momento do campeonato, é o time passar confiança. E o Tupi passa essa confiança para nós. E teve essa expulsão do Tupi, foram 4 gols depois disso.
O Duque de Caxias também teve um jogador expulso, o Perema recebeu o segundo amarelo e foi expulso. E no final da partida eu conversei com os jogadores, com o Chico e com o Helder. Eles foram autores de 2 gols na partida. E eles falaram sobre esse momento do Tupi, que o time, nos últimos 3 jogos aqui em Juiz de Fora, marcou 13 gols. Qual é essa receita do Tupi, né? Que nos últimos jogos, todos vencidos por goleada, 5ª vitória consecutiva. Qual que é o segredo para chegar a esse sucesso? A humildade, trabalho, dedicação, tudo junto, né? É uma equipe que não tem vaidade, é uma equipe que tem os pés no chão, sabe onde quer chegar e busca. Né? O que nós temos feito aí nos jogos, e Deus tem nos honrado de uma forma extraordinária. Realmente, a gente, último jogo, como você disse, tem feito um grande jogo, de um placar elástico de 5-0 contra o líder, Mojimirim, que era o líder. Então, o mais diferencial eu acho que é o trabalho, né, cara? De cada dia que a gente toma muito sério os trabalhos para não perder essa batida do jogo dentro de casa, que o ritmo que a gente está colocando. Pois é, tá surpreendendo o Tupi, né? Vários gols nesses, como eu disse, 13 gols nesses últimos 3 jogos. O time tem a melhor campanha da Série C com os resultados de ontem. Ele assumiu, ele garantiu seu primeiro lugar, pelo menos ainda nessa rodada no seu grupo, mas também ultrapassou o primeiro colocado da outra chave, então a melhor campanha até agora. Tupi realmente, nesse momento, está uma batida bem forte, tem tudo para subir para a Série B, né? É verdade. Neste momento a gente fica pensando assim, né? O campeonato poderia ser de pontos corridos, né? A situação do Tupi era tranquila, a classificação estava garantida. Mas, infelizmente, o regulamento prevê aí um mata-mata. E esse mata-mata, ele é terrível, não é isso? Ele mata a gente, né? Ele mata a gente, né, Enes? Agora eu vou te falar, o Tupi merece. Pela postura do time, pela campanha que vem fazendo, a performance do Tupi, como você destacou após a Copa do Mundo, o time é merecedor da classificação. Mas a gente sabe que o futebol, né, nem sempre o melhor vence. Vamos torcer. Marcelo, e o assunto mata-mata, a gente vai falar dele também no segundo bloco. A Copa Alterosa Sub-20, teve a rodada nesse final de semana, jogos de mata-mata. Mas só para a gente encerrar o assunto do Tupi, a gente tem uma entrevista que a gente fez com o técnico Léo Condé e ele fala justamente sobre essa questão de ser mata-mata. Perguntei para ele sobre o Tupi chegar invicto nessa próxima fase, caso não perca o próximo jogo. Se perder no mata-mata, não adiantou nada toda essa série invicta. Vamos ver o que o Léo Condé falou sobre isso. É interessante a partir do momento que a gente conseguir um bom resultado na primeira partida, né? Porque se a gente sai e traz um resultado elástico contra, pode complicar. Nós temos que sair, trazer um bom resultado, vitória, empate, ou se caso for derrotado por um placar curtinho ali, aí não resta dúvida que aqui dentro de casa, até pela maneira que a equipe vem jogando, é um fator que nos ajuda muito. Pois é, tá aí o Léo Condé falou sobre o Tupi que vai resolver a partida de volta em casa, né? E além disso, também falou que não adianta nada ter toda essa série invicta se o time vier a perder nesse mata-mata. E a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, continuar o nosso bate-papo esportivo. Não saia daí. As montanhas de Minas guardam histórias de vida. Por aqui, o tradicional se mistura com o novo. E a nossa cidade tem prazer em receber a cada um durante todo esse tempo. Parabéns, Viçosa. 143 anos. Uma homenagem à Alterosa, a TV que o mineiro vê. Nossa Gente. Personagens que engrandeceram a história de suas comunidades são homenageados pelo Nossa Gente. Você conhece alguém que merece essa homenagem? Entre em contato conosco. A Alterosa, a TV que o mineiro vê. Estamos de volta com a Arena Alterosa e hoje eu tenho notícia boa sobre o vôlei de Juiz de Fora. O time da UFJF venceu a primeira no Campeonato Mineiro. A partida aconteceu no sábado, lá na UFJF, 3-1 contra a equipe de Montes Claros. A UFJF que já tinha conquistado o primeiro ponto na última partida contra o próprio Montes Claros. E ainda sobre o vôlei, a equipe sub-18 do Esporte e também a equipe sub-18 do SESI participaram do Campeonato Mineiro Feminino, que aconteceu na semana passada em Cambuquira. E agora a gente vai falar sobre a Copa Alterosa de Futebol
Sub-20. Nesse final de semana teve jogo decisivo das quartas de final. A gente acompanhou essas partidas, temos alguns os lances desses jogos para mostrar para vocês e vamos bater aqui o papo com o Marcelo Enes, que é organizador da Copa Alterosa Sub-20. Marcelo, grandes jogos, presença de público, estava destacando que quase 700 pagantes, né? Em Rio Novo, no jogo do 15 ontem contra o Ribeiro Junqueira. Foi um confronto de, assim, clubes centenários, né? Muito tradicionais na nossa região, vencedores de tudo que disputou, né? No futebol amador, até mesmo no profissional Ribeiro Junqueira. Então, assim, foi uma grande partida, a equipe do 15 precisava vencer o jogo, venceu com um pênalti já no finalzinho, um lance até parecido um pouco com aquele pênalti do Tupi. A bola, o jogador desviou a trajetória, um pênalti, a equipe fez o gol, foi para a decisão dos pênaltis assim, psicologicamente mais forte e fez valer, né, o mando de campo a equipe do 15 de novembro. Então, assim, a qualidade técnica, né, das equipes vem nos surpreendendo muito, as equipes estão muito bem preparadas, têm feito trabalhos específicos durante a semana e o resultado está aí, né? Algumas equipes se enfraqueceram um pouco para essa disputa de quartas de final, tendo em vista esse trabalho que os olheiros têm feito na competição. O Edcar perdeu 4 atletas que foram para o Ipatinga, o 15 de novembro de Rio Novo próprio perdeu 2 atletas, o Ribeiro Junqueira, 3 atletas que estão no Rio de Janeiro. Então, assim, é bom pela parte técnica, né, pelo social, pelo encaminhamento dos atletas, mas assim, a qualidade técnica das equipes fica um pouco comprometida. Mas mesmo assim a qualidade dos jogos continua muito boa e foi uma rodada muito interessante para os torcedores e para nós assim, que acompanhamos, né? E o Berabinha? O Berabinha ontem fez 3-0 contra o Edcar, já tinha vencido a primeira partida. O Berabinha, que foi o único time que tinha vencido fora de casa, ontem garantiu a classificação com mais uma vitória, né? É verdade, a equipe do Berabinha já veio de um trabalho muito forte, né? Do Campeonato Mineiro de juniores. Eles mantiveram alguns atletas que disputaram essa competição e veio se acertando e se reforçando ao longo do campeonato. A equipe do Berabinha é um forte candidato ao título dessa competição. Mas entra aquela questão mata-mata que a gente conversava no primeiro bloco sobre o Tupi. Nesse momento, a equipe pode estar se destacando, é uma equipe forte, mas está no mata-mata. De repente pode acontecer uma surpresa, né? Pode acontecer, Lucas, mas as equipes eles vêm trabalhando muito forte durante a semana. E assim, o Ronaldo, que é o treinador do esporte, ele tem feito um trabalho muito bom e já é uma pessoa que já tem um trabalho de base já há bons anos, né? Há uns bons anos ele vem fazendo esse trabalho na equipe do esporte, do Pinambás, e agora ele está no Berabinha levando esse projeto. A equipe do Berabinha tem muita chance de sair campeã. Você tinha falado que o 15 de novembro de Rio Novo fez valer o fato de jogar em casa para reverter o placar da primeira partida. Quem ganhou em casa e também ganhou fora foi o 15 de novembro de Laranjal. A seleção de Cataguases não conseguiu fazer o uso de jogo da volta em casa e acabou desclassificado. É verdade, eu pude acompanhar essa partida, eu estive lá em Cataguases. A equipe do Cataguases também é uma equipe bem comandada pelo Irã. O Irã é um treinador já muito vitorioso na nossa região, principalmente em categorias de base. Ele montou a equipe jogou se defendendo, jogou no erro do adversário. A equipe de Cataguases é muito forte, muito bem treinada pelo Matheus. Então, em 2 lances de contra-ataque, eles conseguiram chegar no gol e sair com a classificação de Cataguases. Beleza, então, ficaram definidos os confrontos das semifinais. O Berabinha contra o 15 de novembro de Laranjal e o 15 de novembro de Rio Novo contra o Matias. O Matias que ganhou ontem venceu a partida de ontem contra Santana do Deserto e se classificou também nos pênaltis. A equipe de Matias já é uma equipe muito consistente, né? Alguns atletas que estão no Sub-20 disputaram a Copa Alterosa Adulto, foram vice-campeões, né? Perderam aquela partida nos pênaltis para a equipe do Pombense. Então os meninos já vêm um pouco de rodagem, já tem mais experiência nesse tipo de disputa, de competição. E é uma equipe muito forte também. O Reinaldo, que é o treinador, tem feito um trabalho lá com os meninos diário lá. E assim, os meninos estão muito focados nessa disputa. Aproveitar, Lucas, e mandar os parabéns também para Matias Barbosa, para o Dimítrio, secretário. Matias acabou de ser bicampeã de handebol feminino mineiro. Vamos mandar um abraço para Matias também, que eles têm feito um trabalho brilhante lá.
Moreno, e esses confrontos? Uberabinha, 15 de novembro de Laranjal, 15 de novembro de Rio Novo e Matias. O que a gente pode esperar aí nessas semifinais? Grandes jogos, sem sombra de dúvida. A gente tem acompanhado também a competição desde o início e vou te dizer, além da rivalidade, né? Matias Barbosa contra 15 de novembro de Rio Novo, o 15 de novembro de Laranjal contra a equipe do Uberabinha. Além do mais, temos então esses confrontos também de cidades. Vai ser interessante essa semifinal da Copa Alterosa Sub-20. E ontem teve rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O líder Cruzeiro jogou no sábado, ficou no empate e o Internacional venceu ontem por 4-2 e diminuiu essa diferença para o líder Cruzeiro. Vamos ver esses gols da rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Cléo bateu o pênalti que ele mesmo sofreu. Final na Arena da Baixada. Atlético 1, Corinthians 0. Segunda derrota seguida do Timão que despencou na tabela e é o 7º colocado. No Beira-Rio, em Porto Alegre, o vice-líder Internacional goleou o Coritiba por 4-2 e ainda empurrou os paranaenses para a lanterna. D'Alessandro de pênalti, Alex e o garoto Sacha 2 vezes fizeram os gols do Colorado. Zelov e Leandro Almeida descontaram para o Coxa. Na próxima rodada, o Internacional enfrenta o líder Cruzeiro e, se vencer, a diferença entre os dois cairá para apenas 3 pontos. O Grêmio se deu bem contra o Botafogo no Maracanã. Barcos marcou os 2 gols da vitória gaúcha e confirmou a fama de carrasco do Botafogo. Já são 8 gols em 7 jogos. O argentino Emanuel Biancucci fez os 2 gols da vitória do Bahia sobre o Flamengo. Eduardo da Silva marcou o gol rubro-negro. Final na Fonte Nova, Bahia 2, Flamengo 1. No estádio Independência, em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro conquistou a 3ª vitória consecutiva ao bater o Vitória por 2-0. Diego Tardelli e Guilherme fizeram os gols. E o Palmeiras, hein? O Verdão vencia o Figueirense fora de casa até os 30 minutos do segundo tempo. Mas aí sofreu um apagão e levou 3 gols em apenas 4 minutos. O atacante Cleiton, em jogadas parecidas, marcou 2 vezes e Marcão fechou o placar. Final em Florianópolis, Figueirense 3, Palmeiras ainda na zona de rebaixamento 1. No sábado, o São Paulo foi surpreendido pelo Fluminense. O artilheiro Fred abriu o placar para o Flu. Alexandre Pato empatou a partida após cruzamento de Allan Kardec. Wagner fez o 2º gol do Flu. E Conca, em linda cobrança de falta, marcou o 3º e fechou o placar. Fluminense 3, São Paulo 1, em pleno Morumbi. Ainda no sábado, na Arena Condá, empate por 1-1 entre Chapecoense e Criciúma. Leandro e Souza fizeram os gols. Moreno, que esse Campeonato Brasileiro está bem bolado. O Z4 lá embaixo nem se fala, mas no G4, tirando o Cruzeiro que está mais à frente e o Inter, vem ali São Paulo, Atlético Mineiro e Grêmio, todos com 43, bem embolado também. Muito embolado, né? Como você disse, o Cruzeiro mantém uma boa diferença, 6 pontos, inclusive o jogo de sábado é um jogo realmente importantíssimo. Se o Cruzeiro vencer, ele põe 9 pontos de vantagem sobre o Internacional. E essa briga pelo 3º e 4º lugares. Nesse momento, o São Paulo e o Atlético Mineiro dividem com 43 pontos, mas tem o Grêmio também chegando 43, o Grêmio que não leva gols há 8 jogos aproximadamente, e tem ainda o Fluminense e o Corinthians também por fora. Interessante essa briga no G4. Tá certo, acabou o nosso tempo. Eu agradeço a presença do Marcelo Enes, do Marcos Moreno, mais uma vez aqui no Arena Alterosa. E a gente fica por aqui. Você vai acompanhar agora o Alterosa em Alerta com o Valmir Rodrigues. É com você, Valmir.